Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando a leitura dos Atos dos Apóstolos, no que diz respeito à prisão dos apóstolos. Eles estavam pregando e aí foram presos. Ontem nós vimos um certo desfecho em que, estando presos, um anjo foi e os soltou e ainda disse: voltem para lá e preguem sobre o caminho. E eles foram para o templo e continuaram pregando. Os mestres da lei, o sumo sacerdote, manda que vão buscá-los para serem interrogados, mas a surpresa do soldado é que não encontram ninguém. Os guardas chegam lá, está tudo bem bonitinho, os sentinelas, todo mundo lá, mas não tem nenhum sinal dos apóstolos. Eles vão, trazem os apóstolos do templo, sem violência, o detalhe que São Lucas coloca, sem nenhuma violência, nenhuma coação, com medo da reação do povo. E aqui encontramos o momento do interrogatório, em que o sumo sacerdote diz: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. E apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. A resposta que Pedro e os apóstolos dão é bem clara, bem precisa. São Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Não é simplesmente uma frase que possa causar rebeldia. É preciso obedecer a Deus do que aos homens, do que às autoridades humanas. Não é uma anarquia que São Pedro aqui está colocando, porque o fato dele dizer isso tem um motivo, e um motivo muito preciso e muito claro, Desculpa a redundância, mas ele diz o porquê é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ele diz que é preciso porque eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. E Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador. Em outras palavras, Pedro está dizendo ao sumo sacerdote: olha, isso aqui está muito além de você e de mim. Está muito acima. Nós não somos nada. Isso aqui vai muito além do que as leis humanas. Isso aqui é um desígnio de Deus. Nós somos testemunhas disso, nós e o Espírito Santo. O que São Pedro coloca para o sumo sacerdote e os demais é algo que vai muito além. O fato de estarmos aqui celebrando a missa vai muito além do nosso entendimento. Vai muito além dos nossos cálculos, das nossas lógicas, porque nós entramos podemos dizer assim, numa dimensão do céu. Como Jesus aqui afirma a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Mas aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. E nós temos essa graça de, a cada celebração, experimentar deste céu.
e sairmos daqui dando esse testemunho daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que experimentamos, porque aqui não é um rito vazio. O que nós celebramos é a Páscoa do Senhor. O que nós celebramos é Jesus ressuscitado. O que nós celebramos é justamente o céu na terra. É uma graça que nós fazemos. O mundo não entende, por isso nos persegue. E nos persegue de modo a querer nos calar. A dizer, nós tínhamos proibido expressamente. E há muitas formas de proibições que chegam a nós. E que vêm chegando por manobras jurídicas, por seja o que for. Que vêm chegando por decretos, por leis, por coisas que são aprovadas, seja na Câmara, seja numa Assembleia. E que vão jogando sorrateiramente uma certa perseguição religiosa. Nós temos que estar conscientes, mais do que conscientes, nós temos que estar com o coração vivos, em dar testemunho de Cristo e Cristo ressuscitado, como os apóstolos. Nós somos testemunhas daquilo que nós celebramos, nós somos testemunhas. Vamos supor hipoteticamente que entre um governo comunista, que Deus nos livre, e que mande fechar por decreto, por lei as igrejas, que mandem realmente a fazer de modo que não tenha mais celebrações, nem culto a Jesus, porque é o que eles fazem mesmo. A gente pensa que é uma questão política, ideológica, não, mas é uma questão satânica mesmo. O comunismo é satânico. Não é à toa que a guerra entre Maria e Satanás, e que ela fala expressamente nas aparições de Fátima, que a Rússia espalhará seus erros, e os erros é justamente este, do comunismo. Há quem queira se enganar achando que não é, mas problema seu. O fato é esse mesmo. Daí já se percebe que esse tipo de coisa não é algo humano. Porque para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos, para querer fechar as coisas, e se hipoteticamente acontecer, nós temos que estar preparados para dar essa resposta. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Nós somos testemunhas da ressurreição. Isso não é pouca coisa. Não é uma celebração vazia que vivemos. Nós celebramos Cristo e Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, a glória de Deus nos homens, para todos nós. Como o próprio Jesus aqui coloca para Nicodemos. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. E que Deus é verdadeiro na própria vida. Esse desfecho dos apóstolos nós vamos ver amanhã, para perceber que o que eles estão falando é algo muito superior, é algo que vem do alto, vai ser testemunhado pelo próprio Gamaliel, um mestre da lei, porque termina o texto dizendo, quando ouviram isto ficaram furiosos e queriam matá-los. Gamaliel é que acalma, o pessoal diz, calma pessoal. Não é assim não. E se tudo isso que eles estão falando realmente for de Deus, vocês vão querer lutar contra Deus? Espere, porque se não for de Deus vai se acabar. Como aquele caso, aí começa a citar alguns casos, algumas situações, nós vamos ver tudo isso amanhã. Mas só para perceber, para adiantar, que está muito acima do nosso entendimento humano, das nossas lógicas, dos nossos pensamentos, da nossa mesquinhez, né? Está muito acima, e Pedro coloca as coisas bem no lugar, ao dizer para o sumo sacerdote, ao dizer para nós, isso é de Deus.
tornou Jesus guia supremo e salvador. É Ele, o guia supremo, está acima de tudo e de todos. Que o Senhor inflame o nosso coração, inflame de amor e de parresia, para que possamos testemunhar cada vez mais Cristo e Cristo ressuscitado, com a nossa vida na celebração e na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre